Questão 2. Abaixo a tabela com as notificações dos óbitos do Covid-19 no Brasil, com a classificação dos 3 estados com maior número de ocorrências, mais o estado de Minas Gerais, em conjunto com os outros estados da federação. Dados fornecidos pelo Ministério da Saúde através do link, né? Então, através desse link aqui, você tem os dados atualizados, né? Dia a dia, né? Aqui no caso do exercício é sobre os óbitos, né? E copiem ou completem a tabela. Ou seja, ou você transfere essa tabela para o trabalho, né? Ou você imprime e coloca no trabalho, tá, gente? Fica a seu critério. Bom, nesse caso aqui, gente, a gente vai ver os casos de morbidade devido ao vírus, né, no Brasil. A gente vai começar aqui pelo estado de São Paulo. Então, o que a gente vai fazer? Vamos começar aqui para achar em São Paulo aqui, ó. Vou dividir essa fração, para achar o valor decimal, ou seja, vai dar 0,4, tá? Um valor aproximado, né? Aí eu multiplico aqui por 100 e eu acho o valor relativo em percentual, ou seja, 40%. Ou seja, para cada 10 brasileiros, 4 estão morrendo no estado de São Paulo. Pra você ver como é que está sendo o incremento no estado de São Paulo, né? Está sendo bem grande mesmo, né? Para achar o valor absoluto, é só multiplicar o valor de 4.205 pelo valor de 0,4, ou seja, vai dar 1.682, certo? Lembrando, gente, que são dados um pouco aproximados, tá? Tem uma certa margem de erro um pouquinho, porque aqui vai dar um valor quebrado, né? Deu um arredondamento aqui. Na verdade, o estado de São Paulo já está com 1.700, né? O caso ainda está muito pior. Mas a gente tem uma margem de erro aqui por causa dos arredondamentos para fazer o exercício em si, tá? Então, vamos lá. Agora, o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, a gente tem o quê? 0,15 aqui, né? Então, já dá para saber o percentual aqui, né? Então, é 15%. É só multiplicar por 100. Né? Aí eu pego esse valor aqui, 4.205, e multiplico por 0,15 para achar o valor absoluto. Ou seja, vai dar 6.381, certo? Aí o que você faz? Você vem e monta aqui, ó, né, a fração. Você vai perceber aqui que infelizmente não tem como dividir por 3, por 5, por 7, por nada. Então simplesmente você monta a fração, assim, 6.300, divide e coloca o valor de... Não, acho que... Isso, não dá mesmo. Então vai dar 4.205. Então você simplesmente escreve, não tem jeito, né? Bom, Pernambuco, né? Você pode ver que aqui no caso, no outro exercício, era o Ceará. Só que Pernambuco está tendo mais morbidade do que o Ceará. Está morrendo mais gente em Pernambuco que no Ceará, mesmo que o Ceará tenha mais casos. Tá vendo? É outra maneira de a gente observar as situações. Às vezes a morbidade em cada estado, mesmo que um estado tenha mais casos, outro pode estar morrendo mais pessoas, que é o caso de Pernambuco. Aqui deu 10%, então transformando aqui vai dar 0,1, certo? 0,1. Então o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar com esse valor aqui, ó. Tá vendo onde está a margem um pouquinho de erro aqui no caso? Porque vai dar 420,5. Não existe metade de uma pessoa. Aí você aumenta um pouquinho, 421, né? Você vai aproximando os valores, certo? Como não dá para fazer, não tem nenhum divisor ao mesmo tempo para essas duas frações, você simplesmente escreve ela aqui, 421 sobre 4.205, tá? Porque não tem divisores comuns. Bom, em Minas deu 61 casos, né? 61 casos. Bom, aí nesse caso aqui, o que você vai fazer? Você simplesmente vai escrever aqui, ó. Porque também não tem divisores para os dois ao mesmo tempo. Divide esses dois valores, você vai encontrar que em Minas Gerais deu 0,015, certo? Ou seja, vai dar 1,5%. Ou seja, para cada 100 brasileiros morre de 1 a 2 mineiros, né? Que vai morrendo, infelizmente, né? Aí para você achar os outros estados, gente, você pega aqui, ó, e vai somar aqui, ó. Você vai somar aqui dos outros estados da federação, ou seja, vai dar 2.795. Às vezes dá uma embaçada na câmera, gente, porque tá tentando manter um foco, tá? Porque às vezes eu jogo a mão muito perto da câmera. Bom, aí deu 2.795. Então eu vou diminuir de 4.205. Eu vou achar um valor de 1.410. Opa, aqui dá pra dar uma simplificada, né? Então vamos simplificar. Porque na hora de quê? De montar a fração aqui, ó. Porque montando a fração vai ficar como? Ó,
1.410 sobre 4.205. Então dá para dividir por 5, não dá? Vou até escrever aqui o 5, porque nos outros a gente estava usando 2, né? Então vai dar 282 sobre 841, certo? Pronto, aqui não dá mais para dividir, porque aqui vai dar 12, beleza, dividir por 3. Mas se eu somar aqui dá 13, então não tem jeito. Então simplesmente você vem e coloca aqui, ó, 282 sobre 841, tá? Ficou meio apertadinho, mas dá um jeito, dá assim um jeito, né? Dividindo esses dois valores, você pode dividir aqui ou aqui, gente, tá? Dá o mesmo resultado, tá, pessoal? Então vai dar 0,335. Multiplicado por 100, para transformar em percentual, vai dar 35,5%. Né? Somando tudo, logicamente, vai dar o 100%. Né? Aqui você coloca 1 e aqui você coloca 1. Certo? Tranquilo, né, pessoal? Tranquilo assim, né? Dá uma tristeza, porque a gente vai vendo cada vez mais os incrementos, né, na população. Né? Sempre vai verificando os dados, gente. São dados todo dia, a partir das 5 horas da tarde, o Ministério da Saúde vai soltando os laudos das pessoas, as novas notificações, o número de recuperados e também o número de pessoas que morrem naquele dia. Tá? Então você pode acompanhar todo dia a partir das 5 horas, né, através desse endereço aqui ou através do próprio Twitter do Ministério da Saúde, né, que ele atualiza a partir das 5 horas da tarde. Todo dia, né? Quando é feriado, às vezes ele atualiza um pouco mais cedo, às vezes 2 ou 3 da tarde, né? Ou às vezes acaba acumulando de um caso para outro, por isso que às vezes dá um salto maluco, né? Nos dados, é porque às vezes as notificações, como é feriado, eles acumulam para o outro dia, então por isso que às vezes dá um salto, né? Mas normalmente estamos entre 2.000 a 3.000 novos casos por dia, né? Porque o caso, quando deu de 5.000, está sendo agora verificado que pode ter dado errado de novo, né? Que anteriormente também tinha dado isso uns dias atrás, que o número de mortes tinha dado muito mais, 3 vezes mais, mas depois verificou que os dados foram errados. E esses dados agora também estão sendo verificados, né? Mas, por mais alguma dúvida, alguma coisa, tá, pessoal? É só deixar nos comentários qualquer coisa, se ficarem em dúvida.